Datena, boa tarde. Um prazer, apesar de toda a tristeza. Datena, antes de tudo, também minha solidariedade às famílias dessas 5 crianças que perderam sua vida, às 2 coordenadoras de ensino que também perderam sua vida, àqueles que estão nos hospitais. Nós temos 10 pessoas hospitalizadas em hospitais de Suzano, que infelizmente também foram vitimadas e eu espero que se recuperem. E a morte deste senhor proprietário da concessionária, que foi a primeira vítima desta atrocidade cometida por esses 2 jovens. Eu tenho que fazer aqui uma observação, Datena, construtiva, não contrariando você. Esta escola estadual em Suzano, uma cidade pacata de 150 mil habitantes, essa escola tem um dos melhores índices do IDEB do Estado. Ô, Dória, você não precisa fazer observação nenhuma, eu já falei isso antes. Essa escola é uma exceção, você não deve ter ouvido. Essa escola é uma exceção, mas a grande maioria das escolas estaduais está caindo pelas tabelas. Isso eu ouvia todo dia na rádio de manhã. Não adianta você querer contestar, porque não dá para contestar. Essa é uma referência. Aconteceu numa escola que é uma referência. Você imagina, então, nessas escolas que estão depauperadas no estado de São Paulo. O que eu quis dizer, eu disse que essa escola é uma referência, mas a maioria não é, infelizmente não é. Infelizmente não é. É o que eu quis dizer. Se você não pensa nem no ensino, como é que você vai pensar na cabeça do menino que sofre bullying ali todo dia ou coisa parecida? É um caso atípico. Eu não estou querendo usar esse caso para dizer que houve falha aí na escola e tal, mesmo porque era difícil de você prever, principalmente numa escola dessa. Podia acontecer, acontece nos Estados Unidos, pô, a maior nação do mundo. Eu só estou querendo dizer que o ensino no Brasil é uma porcaria. Não é aí, mas em outras escolas aqui de São Paulo. Você é governador agora, você vai ter que melhorar um monte de escola. Você sabe disso melhor do que eu. E é fato. Bem, hoje é o meu dia 72. E olha que para 72 dias de governo, problemas é que não faltam, Datena. Mas é a minha obrigação. Quem assume uma candidatura e assume um governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, tem que cumprir o seu papel e tem que liderar nas situações mais difíceis. E eu não me omiti. Nem em relação às chuvas, aliás, estive aqui conversando com você e os seus telespectadores aqui, assim como os demais veículos da Rede Bandeirantes, e agora, diante deste fato, eu me desloquei para lá, cheguei 16 minutos depois que a comunicação chegou à Polícia Militar. Isso é legal. A autoridade estando no local de uma tragédia é importante, a maioria se esconde. Esse defeito você não tem, você vai mesmo. Agora, o senhor pode me passar, por gentileza, quais são as notícias oficiais de tudo que aconteceu aí, governador, que foi, repito, um caso pontual, né? Um caso difícil de alguém prever, difícil de se evitar, né? Mas que a gente tem que usar de alguma forma para melhorar a condição de outras escolas que não são como essa aí, que é uma escola como referência. Se acontece aí, se acontece nos Estados Unidos, pode acontecer em outro lugar. O senhor pode me dizer como ocorreram os fatos e como o senhor, como principal autoridade do Estado de São Paulo, recebeu essas informações, governador? Datena, além de receber as informações, eu fui ver os fatos em loco. E tenho que dizer a você, como jornalista que sou também, eu nunca vi cena tão chocante na minha vida, Datena. Eu só tive 2 momentos mais tristes na minha vida, quando perdi minha mãe e meu pai. O terceiro momento mais triste foi hoje, quando eu fui a essa escola em Suzano e vi os corpos das 2 auxiliares de ensino no chão, ensanguentadas e mortas, e das crianças também. Uma cena chocante que eu não vou me esquecer nunca mais. Eu fiquei muito, muito, muito chocado e muito sensibilizado também. Ali mesmo, eu fui com o secretário de Segurança Pública, o general João Campos, fui também com as autoridades da Polícia Militar, Coronel Salles, que está lá até agora e ficará lá até o final, para acompanhar e contribuir na orientação às medidas iniciais para confortar, solidarizar e dar apoio às famílias dessas crianças e também das 2 professoras que foram vitimadas por esses 2 homicidas. Tomar as providências também em relação à Polícia Civil, à Polícia Científica, à Polícia Militar. Por nossa recomendação, as escolas públicas em Suzano, municipais
e estaduais não terão aulas amanhã nem sexta-feira, apenas na segunda-feira. O clima de total consternação, uma cidade pequena, de 150 mil habitantes, uma cidade pacífica, você mesmo já observou isso ao longo do programa. A cidade não tem tradição de violência, tradição de crimes. Aliás, São Paulo não tem tradição disso. É o primeiro fato com estas características no estado de São Paulo na sua história. Se você se lembrar, nós tivemos uma situação semelhante num cinema, num shopping center aqui na capital de São Paulo, em 1998. Nunca mais tivemos uma situação desse tipo aqui. E tivemos também Campinas, na Catedral de Campinas. Mas numa escola é a primeira vez que isso acontece em São Paulo. Do ABC já aconteceu, do ABC já aconteceu, não nessa proporção, mas já aconteceu. É até que nós demos uma sugestão na época, que ninguém nem pensou nisso, de você colocar detector de metais na porta de escola. No Rio de Janeiro aconteceu, o último fato foi em Goiânia que aconteceu. Eu acompanhei, foi triste. Para impedir que... O Goiânia também, o menino pegou o revólver dos pais, que eram militares, e acabaram com os pais. Os pais do moleque também são vítimas, porque por mais que escondam, a molecada vai lá e vê. Foi por causa de bullying também. Eu até tinha sugerido botar aqueles equipamentos para evitar que as crianças entrem com faca, porque isso é comum, entrar com faca. Aqui mesmo numa escola, aqui em São Paulo, uma escola adventista, que não sei o nome dela, não lembro, um moleque entrou e deu um tiro na cabeça do outro, entendeu? Então, isso são fatos isolados como esse aí, mas que esse chama atenção pelo tamanho, pela proporção de vítimas, entendeu? Foi premeditado, Datena, uma ação absolutamente planejada, premeditada. Evidente que as investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil, pela Polícia Científica, que é a melhor polícia do Brasil, para que tenhamos os fatos plenamente esclarecidos. Mas um fato já se pode ter certeza absoluta. Esses dois homicidas planejaram exatamente o que iriam fazer. Ninguém sai de casa com armas, com revólveres, com arco e flecha, com machadinhas afiadas, com munições de reserva, com coquetéis Molotov, com mochilas simulando explosivos, se não fosse absolutamente premeditado. Então, dois homicidas que fizeram isso e fatalizaram a vida de 5 crianças, de um senhor e de 2 auxiliares de ensino nessa escola e depois se suicidaram. Nós também, além do decreto que estabelece 3 dias de luto em todo o estado de São Paulo, repito, recomendamos as escolas públicas em Suzano ficarão fechadas amanhã e sexta-feira, retomando na próxima segunda-feira. Conforme dizia Datena, uma pequena cidade está absolutamente chocada e com razão diante deste fato. Determinei também à Secretaria de Segurança Pública que redobre a segurança em torno das escolas públicas estaduais, através dos agrupamentos da Polícia Militar em todo o estado de São Paulo. Recomendamos também aos prefeitos, muitos que estão nos assistindo agora aqui, ao vivo com você, Datena, para que as rondas escolares, que são de responsabilidade das guardas municipais, sejam igualmente reforçadas. Que as câmeras sejam revisadas. Essa escola tem câmeras, aliás, câmeras que estão ajudando a Polícia Científica, inclusive, na elucidação dos fatos, mas há algumas escolas que não possuem câmeras ou que tenham câmeras que não estejam funcionando. Então, os gestores, os administradores dessas escolas devem revisar as câmeras para ter certeza de que todas estão funcionando. Numa situação como essa, ajudam, primeiro, a prevenir, mas ajudam, sobretudo, a elucidar fatos ou menores, mas seja qual for, elas representam também um fator de segurança.